Oi, prazer, tudo bom? Bom, meu nome é Alex, eu sou uma jovem cristã. Eu já... dois, três. Olá, tudo bom? Prazer, meu nome é Alex, eu sou uma jovem cristã. Eu já vim falar com vocês sobre algo muito importante, sabe? Eu vim falar com vocês sobre um fardo que muitos de nós carregamos, que não deveríamos carregar, que Deus se entristece com isso. O que eu queria conversar com vocês é sobre o fato de nos importarmos com o que as outras pessoas falam sobre nós. É claro que nós devemos manter sempre uma vida reta. Eu não estou dizendo que você deve simplesmente jogar tudo pro alto e falar assim, ninguém liga, ou então se liga, eu não tô nem aí, vou viver a vida de qualquer jeito aí. Não é bem assim. Mas o que eu quero falar pra vocês é que muitas vezes nós deixamos de viver a vida e deixamos de desfrutar das coisas da vida porque nos importamos demais com o que as outras pessoas falam sobre nós. A gente está se importando tanto, a gente está ligando tanto porque as outras pessoas falam, que acabamos, deixando de viver a nossa vida. E às vezes acabamos deixando de fazer a vontade de Deus, porque temos medo do que as outras pessoas vão falar. Nos importamos demais com isso. E eu não vou mentir, algumas vezes eu me importo com isso. E eu sei que não é a vontade de Deus pra minha vida, eu sei que Deus se entristece com isso. E eu tô pedindo a Deus, né? Espero muito mudar, tenho fé de que eu vou mudar. E tenho fé de que você também vai mudar. Quando nós vivemos nos importando com o que as outras pessoas falam sobre nós, somos escravos desse sentimento de medo, de ansiedade, de insegurança. Acabamos perdendo nossa própria identidade. Por quê? Porque quando a gente se importa com o que as pessoas vão falar sobre nós, a gente acaba tentando criar uma identidade que não é nossa, só para agradar as outras pessoas, sabe? Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou criar essa identidade para que eu possa ser aceita por tais pessoas, sabe? Sendo que você não precisa por isso. Muitos jovens estão perdidos só para... Você não sabe nem quem são, sabe? Por quê? Porque estão tentando agradar as pessoas e criam identidades falsas que não tem nada a ver com eles. Mas enfim, quero ler 2 versículos da Bíblia. Um se encontra em Gálatas e outro se encontra em 1 Pedro. E a gente vai ler primeiro o de Gálatas, que se encontra em Gálatas 1:10, que Paulo fala assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. O que é que eu entendo? O que é que esse versículo está falando? Quando nós tentamos agradar as pessoas, nós estamos desagradando a Deus. Por quê? Estamos tentando agradar pessoas pecadoras, sabe? Então, por exemplo, se eu tô numa roda de amigos que xingam, de pessoas que xingam e coisa e tal, e eu vou tentar agradar a eles fazendo a mesma coisa que eles fazem, então eu tô desagradando a Deus, sabe? Se eu faço esse tipo de coisa só pra agradar as pessoas, eu estou desagradando a meu Pai. E muitas vezes nós deixamos de fazer coisas que Deus nos pediu pra fazer porque nos importamos com o que as outras pessoas vão pensar. Eu não vou mentir. Eu já tive esse sentimento. E até hoje eu tenho um pouco desse sentimento, sabe? E eu peço muito a Deus que Ele mude isso em mim. Porque a opinião das pessoas não pode estar acima do que Deus pensa, sabe? O que as pessoas pensam não pode estar acima do que Deus pensa. O que Deus pensa tem que estar acima do que as pessoas pensam. E é muito importante a gente dar ouvidos a Deus. Se você sofre com isso, se você se importa muito com a opinião das pessoas e tal, ora, pede a Deus que tire isso do seu coração. Em 2 Pedro, eu acho que eu falei 1 Pedro no começo, mas enfim, é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 4, versículo 16, fala assim: mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Ou seja, cara, que maravilha sermos chamados de cristãos, sabe? E filhos de Deus, isso é maravilhoso. Entenda uma coisa, que as pessoas te zoam porque elas não entendem o que a gente entende, sabe? Elas não têm essa visão espiritual que a gente tem. Elas não entendem como é que funciona o mundo espiritual. Elas tratam tudo isso como se fosse qualquer coisa. E é muito bom que você não se importe com a opinião dessas pessoas, porque se você se importar com a opinião delas, você vai
você vai carregar um peso muito grande na sua vida. E esse conselho é pra mim também, como eu disse, eu tenho que me livrar disso, tenho que me livrar desse pecado, desse peso, sabe? Me importar com a opinião das pessoas é um peso muito grande. E, cara, independente se você deixar de ser cristão, se você continuar sendo cristão, qualquer coisa, independente de qualquer coisa, você vai continuar sendo falado pelas pessoas. O fato de você ser cristão, não ser cristão, não vai mudar o fato de que a língua das pessoas é muito grande e elas vão continuar falando mal de vocês. Então, se for pra falar mal de vocês, que seja pelo menos vocês estando salvos pelo sangue de Jesus Cristo, tá? É isso, cara. Eu tô mandando vídeo pra vocês, mas esse vídeo também é pra mim. E é muito importante que a gente não se importe com a opinião dos outros. Que a gente venha pedir isso a Jesus Cristo, né? Pedir que nos fortaleça no seu espírito e em sua graça. E essas pessoas que estão fazendo bullying com a gente, que Jesus Cristo alcance elas, né? A gente não pode desejar mal para essas pessoas, até porque elas não entendem o que a gente... Elas não veem o que a gente vê, né? Elas não têm esse tipo de visão. Então, é bom que a gente ore por essas pessoas, que elas não entendam. É isso. Tchau, tchau.